Houve um tempo na minha vida em que eu me resumia a um monte de lixo humano. Mas Jesus? Ele me resgatou e pode resgatar você também. Meu nome é Viviane, tenho 29 anos e cresci em uma família simples, mas amorosa. Sou filha única e meus pais sempre trabalharam duro para nos sustentar. Durante o dia, eles estavam fora, ocupados com seus empregos, e à noite gostavam de relaxar assistindo novelas na sala de estar. Era um momento em que sentíamos a rotina desacelerar, mas mal sabia eu que, em uma dessas noites, algo mudaria minha vida. Antes de continuar, quero te convidar a se inscrever nesse canal. Aqui somos convidados a dar nossos testemunhos sobre nossas experiências espirituais. Aqui desvendamos a realidade do inferno, as ciladas do inimigo. Esse é um trabalho importante. Muitas pessoas podem ser libertas através de um testemunho, então compartilhe também. E fique até o final, pois lá é onde a mensagem mais forte desse vídeo é entregue a você. Bem, vamos continuar. Olha, eu me lembro claramente de uma cena que chamou minha atenção. Era uma novela da Rede Globo, América. Lá tinha um casal gay. Lembro que era o Bruno Galhaço e outro ator, que não me lembro agora. Eu era uma criança, tinha apenas 9 anos, mas cheia de curiosidade, e aquilo me deixou intrigada. Aquela novela parecia inofensiva. Meus pais assistiam religiosamente todos os dias. Mas ver aqueles dois homens dizendo que estavam apaixonados um pelo outro não era algo comum para mim, e a pergunta ficou na minha cabeça. Como seria um relacionamento assim? Quando a curiosidade começou a me consumir, resolvi buscar respostas. No dia seguinte, aproveitando que estava sozinha em casa enquanto meus pais trabalhavam, liguei meu computador e comecei a pesquisar sobre o assunto. Meu computador era daqueles bem antigos. De tubo e internet naquela época era artigo de luxo, mas eu tinha em casa, graças aos esforços de meu pai. Não sei se é graça ou desgraça para mim. Minha intenção inicial era entender algo que parecia novo para mim, mas o que a internet me apresentou foi muito além do que eu esperava. Meu Deus, quando me lembro, sinto nojo de como o demônio me usou, como ele tirou minha inocência, e o pior, sinto uma imensa tristeza porque vejo que ele ainda faz isso. E os pais? Os pais não percebem, acham tudo inocente. Bem, entre artigos, imagens e vídeos, o terrível aconteceu. Acabei me deparando com a pornografia. Nunca tinha visto algo assim antes, mas naquele momento aquilo me prendeu. Era como se algo tivesse sido despertado dentro de mim, algo que eu nem sabia que estava ali. Foi o começo de um ciclo do qual eu não conseguia sair. O ciclo mais doloroso de minha vida até aqui. Dia após dia, durante as longas horas sozinha em casa, eu voltava para na internet, procurando por mais. Cada pesquisa me levava a um conteúdo ainda mais explícito, mais viciante. Eu sentia vergonha, mas não conseguia parar. Eu me lembro que começou a passar pela minha cabeça como meus pais faziam aquilo. Eu me imaginava fazendo aquilo. Você tem noção? Eu tinha apenas 9 anos. Como isso pode acontecer? A partir daí, o diabo me escravizou por longos 11 anos. Cada dia mais eu me afundava nesse mundo obscuro, sujo, podre e nojento. Mas o diabo não estava contente. Ele provocava sensações em mim ao ver aquilo. Até que, com isso, outro hábito começou a se formar. A masturbação. No início, parecia algo que me ajudava a lidar com a curiosidade, mas rapidamente se tornou incontrolável. Era como se aquilo tivesse se tornado um refúgio, uma forma de escapar da solidão. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que estava me afundando cada vez mais. Ao passar dos anos, eu tentava sair, mas estava presa. Com a idade chegando, eu comecei a perceber o quanto isso era errado e que não agradava a Deus. Mas meu corpo pedia mais e mais. Era uma droga. E se eu ficasse sem enlouquecia. Lembro-me de enquanto meus pais estavam na sala. Eu estava no quarto trancada, consumindo isso e me masturbando. É estranho dizer, mas cada vez que eu me tocava o prazer era mais viciante. Eu comecei a usar a masturbação para tudo. Estava feliz, corria para o banheiro. Me frustrei. Eu ia para meu quarto. Parecia que me tocar era um remédio calmante. Mas eu sabia que era errado, nojento e sórdido. E então me sentia culpada e fracassada por não me controlar. Ninguém sabia disso, apenas eu e Deus. Quando me lembro que Deus está em todo lugar, eu me envergonho profundamente do que fiz. Se eu tivesse essa consciência antes, talvez eu não teria caído nesse submundo. Imagina, você ali se tocando e tendo a consciência que Deus está vendo tudo? Sim, porque de Deus nada se pode esconder. A vergonha era insuportável. Eu me sentia presa, completamente perdida, como se estivesse vivendo uma vida dupla. Por fora,
Eu era a mesma Emily que todos conheciam, a filha responsável, a garota sorridente. Mas por dentro, eu carregava um peso que ninguém via, um peso que eu mesma não sabia como suportar. Foi durante um domingo que minha vida tomou outro rumo, embora, na hora, eu não soubesse exatamente para onde estava indo. Meus pais, como sempre faziam, insistiram para que eu fosse à igreja com eles. Embora não estivesse animada, fui. Estava começando a me sentir sufocada por tudo o que estava vivendo e, talvez no fundo, eu tivesse esperança de encontrar algum alívio naquele lugar. A igreja estava cheia, com bancos ocupados por pessoas que pareciam felizes e realizadas. Eu me sentia deslocada, como se minha culpa fosse visível para todos. Quando a pastora subiu ao púlpito, percebi que ela era firme em suas palavras. A pregação começou com um tom de exortação, como se estivesse direcionada diretamente a mim. Ela falava sobre pureza, sobre santidade, mas então começou a entrar em um terreno que me fez estremecer. A pastora começou a condenar a prática da masturbação. Sua voz era clara, forte, e cada palavra parecia perfurar meu coração. Ela não suavizou suas declarações. Disse que aqueles que se entregavam a esse pecado estavam abrindo as portas do inferno para si mesmos. Deus odeia o pecado sexual, e aqueles que permanecem nele não verão o reino dos céus. Ela declarou com veemência. Enquanto ela continuava, eu mal conseguia olhar para o púlpito. Meu rosto queimava de vergonha, e minha mente repetia suas palavras como uma sentença. Ela parecia saber exatamente o que eu estava escondendo, mesmo que fosse impossível. Eu senti como se estivesse completamente exposta diante de todos. Por um instante, imaginei que as pessoas ao meu redor sabiam o que eu fazia quando estava sozinha, que poderiam ver minha sujeira e minha culpa. A pregação terminou, mas eu estava paralisada. Minha mente estava em completo caos. Não conseguia enxergar nenhum vislumbre de esperança. A pastora falou sobre o perdão de Deus, mas suas palavras de condenação foram muito mais fortes. Quando saí dali, me senti como se uma pedra tivesse sido colocada sobre o meu peito, pesada e impossível de carregar. No caminho de volta para casa, meus pais conversavam sobre a pregação, mas eu mal conseguia ouvi-los. Meus pensamentos eram sombrios. A vergonha que eu já carregava agora parecia insuportável. Eu me sentia completamente condenada, como se não houvesse mais redenção para mim. As palavras da pastora ecoavam na minha mente, cada uma como um golpe. Você não verá o reino dos céus. Foi naquele momento que a desilusão tomou conta de mim. Eu me perguntava como poderia continuar vivendo sabendo que, aos olhos de Deus, eu era uma falha tão profunda. A culpa que já era esmagadora agora parecia ter se multiplicado, e o peso da minha própria existência se tornou insuportável. Saí daquele culto com uma certeza aterrorizante. Eu era um caso perdido. Quando cheguei em casa, esperei meus pais dormir. Meus pensamentos não paravam. Lembro-me que eu parecia alucinada. Isso com meus 19 anos. Lembro-me nitidamente que dentro do meu quarto tinha um homem, vestido de preto, e ele dizia: "Você é uma fraca. Tira sua vida. Acaba com essa vergonha. E se todo mundo descobrir, o que você fará? Não há mais salvação para você? Acabou. Acaba com isso agora." E eu? Eu falava com ele. Ele era real. Eu sentia sua energia opressora. Era como se eu não quisesse, mas ele tinha o poder de me convencer. Foi então que ele me disse: "Os remédios da sua mãe." Ele repetiu: "Os remédios da sua mãe." Eu não entendi na hora, mas ele insistiu: "Toma, vai te deixar melhor." Após isso, começou a experiência de morte mais obscura de minha vida. Eu peguei uma caixa de remédios controlados de minha mãe, que ficava em uma caixinha na cozinha, e tomei todos. Minha vida não fazia mais sentido. Mas Deus não ia deixar, e eu o louvo por isso. Sabe o que aconteceu após isso? Minha mãe, exatamente nesse dia, havia se esquecido de tomar um daqueles comprimidos e se levantou para tomar. Quando percebeu que todos haviam sumido, veio me perguntar. E segundo minha mãe, ela já me encontrou caída em minha cama, desacordada. Ela disse que imediatamente se deu conta do que havia acontecido. Então ela se ajoelhou e clamou a Jesus: "Senhor, se salvar minha filha, eu me entrego completamente a ti." E então, bem, eu acho que Deus ouviu suas preces. Ela chamou o socorro. Eu fui internada. Fiquei em coma por longos 7 dias. Ela me disse que ficou dia e noite ao meu lado, só orando, incessantemente. Bem, mas o que eu quero relatar é o que aconteceu nesses 7 dias, em que estava morta para a vida, mas viva no inferno. Assim que apaguei para a vida, acordei em um lugar tenebroso, quente, como se o próprio ar estivesse em chamas. Não conseguia ver muito além de um horizonte turvo,
mas a sensação de sufocamento era inconfundível. O calor era insuportável, como se estivesse sendo queimada por dentro. Era um lugar de sofrimento, de agonia eterna, onde não existia alívio. Cada respiração era uma luta, e cada movimento trazia um peso maior sobre minha alma. A angústia era tão intensa que mal conseguia pensar. O som de gritos distantes parecia ecoar em todas as direções, mas não podia ver de onde vinham. Eu sabia onde estava, sem dúvida. Quando fiz o que fiz, sabia que aquele era o meu destino, um destino que eu mesma tinha escolhido. Cada passo que dei em direção à tentação me conduziu até ali. Eu sabia o que era errado, mas cedi. Cada vez que cedi ao pecado, cada vez que me deixei levar pela culpa e vergonha, estava me afastando de Deus. Eu sabia que, de certa forma, aquele lugar era a consequência das minhas ações, mas não imaginei que seria tão devastador, tão insuportável. A realidade do inferno não era como eu imaginava, era infinitamente pior. O calor, a dor, a solidão, a desesperança. A sensação de que nada ali poderia ser consertado. A dor era perpétua, sem fim. Em cada parte daquele lugar havia almas perdidas como eu. O sofrimento delas não era apenas físico, era algo mais profundo, espiritual, psicológico. Havia um peso sobre elas, algo que esmagava suas existências, como se estivessem sendo consumidas por dentro. Seus gritos eram como rugidos de terror, como se estivessem pedindo perdão, mas não havia escapatória. Não havia alívio. Eu via rostos conhecidos, pessoas que eu já havia conhecido em minha vida, e sabia, no fundo, que elas também estavam ali por causa de suas escolhas. Elas estavam presas em um ciclo eterno de arrependimento, um ciclo que não teria fim. De repente, uma figura surgiu das sombras. Era um homem, de capa preta, mas seu olhar não refletia bondade, muito pelo contrário. Seu olhar era frio, vazio, cheio de desprezo. Ele me observava com um prazer sombrio, como se estivesse esperando por este momento, como se já soubesse que eu chegaria ali. Não era preciso palavras para eu saber quem ele era. Ele não precisava se apresentar. Sua presença já dizia tudo. O diabo, o inimigo das almas, o mestre da destruição. Ele se aproximou de mim e com um sorriso macabro disse: "Bem-vinda." E logo sua aparência começou a mudar. O homem se transformou diante dos meus olhos. Sua face se distorceu, e quando a transformação terminou, ele estava diante de mim em sua forma verdadeira, horrível. O diabo, o ser que havia trabalhado tanto para me seduzir até aqui. Ele não estava apenas satisfeito em me destruir, mas em me mostrar o quão facilmente ele havia conseguido. Ele não tinha misericórdia. Seu olhar era de triunfo, como se ele tivesse vencido mais uma batalha. "Viu?" Ele disse com uma voz venenosa. "Eu te convenci. Não foi tão difícil assim. Você caiu, como tantas outras. O que começou com curiosidade e prazer, levou você até aqui. Agora você é minha. E é para sempre." Seu sorriso era triunfante, mas também havia um prazer tortuoso em suas palavras. Ele se deliciava com minha dor, com o sofrimento que eu estava vivenciando. Então, ele começou a me mostrar mais. Como uma visão, imagens começaram a se formar ao meu redor, como se eu estivesse vendo a realidade do inferno de uma perspectiva mais ampla. Não era apenas o fogo que ardia, não era apenas o sofrimento físico. O que eu via eram almas sendo atormentadas de maneiras mais sutis, mais profundas. O sofrimento psicológico era o que as destruía. Elas estavam presas, lutando contra a culpa, contra o arrependimento, mas sem poder mudar nada. Era um sofrimento eterno, sem a possibilidade de redenção. O diabo me mostrou algo ainda mais sombrio. Ele falou com um orgulho que me causava repulsa. "Eu não estou aqui apenas para destruir. Eu estou aqui para aprisionar as almas. Eu tenho um plano: a pornografia e a masturbação. Deus criou os desejos e eu deturpei. Esse pecado é parte de um plano maior, algo que está se espalhando como uma praga. E eu sou o semeador." Então ele riu. Um riso horrível, nojento. Ele então disse: "Emily, não é apenas uma questão de prazer, é uma questão de destruição. Eu implanto a pornografia nas casas, nos lares, nas famílias. Filmes, novelas, músicas. Eles são meus aliados. E ninguém vê. Todos estão distraídos. E o alvo são as crianças. Aquilo foi me dando repulsa e muita, mas muita culpa." Ele continuou: "Por que vós se acha que cada dia mais há mais pornografia explícita e exposta de forma fácil na televisão?" Então ele falou: "É para pegar as crianças, Emily. Eu peguei você. Você só tinha 9 anos. E então,
Eu me lembrei nitidamente qual a porta eu havia aberto e dado brecha para ele entrar em minha vida. Eu me lembrei exatamente da cena que vi na televisão. Era como se eu revivesse aquele momento. Mas eu sentia minha carne se rasgando, uma dor insuportável. As palavras dele me cortaram como facas. Como ele ousava falar sobre as crianças dessa maneira? Onde estava Deus que deixou esse monstro me corromper? Eu me questionava. Eu não queria acreditar. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que o que ele dizia fazia sentido. Eu via como as gerações mais jovens estavam sendo cada vez mais bombardeadas por conteúdos impuros e destrutivos, sem saber o que era certo ou errado. E ele? Ele não parava. Ele insistia. As crianças são minhas maiores vítimas, ele continuou, com um brilho maligno nos olhos. Elas são vulneráveis, abertas. Elas ainda estão em formação. Não têm discernimento suficiente para distinguir o que é certo e errado. E eu, enquanto os pais estão distraídos, posso deixá-las à mercê. Elas crescem consumindo isso, sem perceber o que está acontecendo com elas. Elas não sabem que suas almas estão sendo aprisionadas. E, quando começam a amadurecer, quando começam a perceber o que fazem, já é tarde demais. O pecado já está tão enraizado que elas começam a sentir a culpa. E essa culpa é o meu presente para elas. Eu sentia o peso daquelas palavras como um fardo esmagador. Como eu mesma havia caído nessa armadilha? Como não percebi o quanto estava sendo manipulada por ele, pelo diabo, que me enganava com falsas promessas de prazer? O pecado que começou como algo aparentemente inofensivo, algo que eu via como simples curiosidade, agora tinha se transformado em uma prisão. Eu percebi que o diabo estava agindo de forma astuta, plantando sementes de destruição, mas de uma forma tão sutil que muitos nem notavam. Ele me mostrou como os pais estão cada vez mais ausentes dos seus lares, como cada vez mais pais estão trocando o seu sossego por um celular, e eles não têm noção da arma que estão dando nas mãos de seus filhos. Ele me mostrou milhares de pessoas ali, que forma corrompidas em sua infância, e como o ciclo de destruição era parecido com o meu. Ele me mostrou crianças caindo em pecados nojentos, como a pornografia e a masturbação, e achando tudo normal. Bem, até ter discernimento para entender o que é errado, e é aí que o diabo começa a sua façanha. E sabe o que mais me devastou? Foi a ideia de que, à medida que essas crianças cresciam e começavam a entender o que estava acontecendo com elas, a culpa os consumiria. Isso os levaria a um ponto de desesperança, onde muitos, como eu, não aguentariam. E o diabo sabia disso. Ele sabia que muitos não seriam fortes o suficiente para lidar com essa culpa, essa condenação interna. Ele sabia que muitos, em sua dor, iriam buscar uma saída rápida, assim como eu busquei. Eu senti uma dor profunda, mais do que qualquer sofrimento físico. Era uma dor espiritual. A dor de saber que todas as minhas escolhas me haviam levado até aquele ponto. Eu estava perdida, sem esperança, sem redenção. Foi então que eu comecei a escutar vozes. Dessa vez não era de grito ou sofrimento, era sussurros. O diabo, percebendo, começou a aumentar o barulho do inferno, mas eu ouvi. Eu o ouvia. É surreal contar isso aqui, porque sinto que essa experiência foi mais real do que eu posso imaginar. Com aquelas vozes ecoando em meus ouvidos, ela me trazia paz, sabe? Mas como? Eu me perguntava. Como eu posso sentir paz aqui, no inferno? Então isso me deu uma certeza. Eu sabia que minha jornada não tinha terminado. O diabo podia ter me mostrado sua estratégia de destruição, mas a luz que surgia diante de mim me dava uma última chance. Eu não estava mais sozinha. Deus estava ali, estendendo a mão para mim, oferecendo-me a graça que eu achava ter perdido para sempre. E naquele momento, eu soube. A realidade do inferno não era apenas sobre fogo e dor física, mas sobre a separação eterna de Deus, o sofrimento de nunca mais poder estar na presença dele. E ao olhar para a luz, percebi que a verdadeira salvação não estava em me culpar ou me punir, mas em me entregar à graça de Deus, que é mais poderosa do que qualquer pecado, mais forte do que qualquer condenação. Deus me deu uma última oportunidade, e com aquela luz, a chance de ser transformada. Eu ainda não sabia o que me esperava, mas o que eu sabia era que, através da graça divina, o inferno não tinha poder sobre mim. Depois de sentir aquele calor, aquela angústia e a dor espiritual indescritível, eu senti como se minha alma estivesse sendo puxada para uma realidade diferente. Quando o diabo se afastou, a luz que surgiu diante de mim parecia afastar as sombras. E eu sabia, no fundo da minha alma, que havia uma chance, uma última chance de ser salva.
Mas antes que eu pudesse entender completamente o que estava acontecendo, a visão começou a se dissipar e eu acordei. O que aconteceu depois foi inexplicável. Ao abrir os olhos, uma luz suave e fria me cegou momentaneamente, mas logo fui envolvida pela sensação de segurança. Eu não estava mais no inferno. Não estava mais naquele lugar de dor, de tortura e desespero. Eu estava em um hospital, deitada em uma cama, com máquinas e fios ao meu redor. Meus olhos se ajustaram e vi os médicos ao meu redor, conversando entre si, com expressões de incredulidade. Ela voltou, disse um deles, com uma voz que tremia de surpresa. Eles estavam espantados, como se eu tivesse retornado de algum lugar impossível. Mas, naquele momento, meu olhar se voltou para um rosto familiar. Minha mãe. Ela estava ao meu lado, sentada na cadeira, com os olhos fechados, um sorriso sereno no rosto. Ela parecia em paz, como se soubesse, de alguma forma, que tudo estava bem. O que mais me tocou foi o que ela estava fazendo naquele momento. Ela sussurrava baixinho, mas com uma força silenciosa, a oração do Pai Nosso em meus ouvidos. Suas palavras, carregadas de fé e amor, pareciam trazer a cura que minha alma tanto necessitava. Naquele momento, eu soube que Deus me tinha devolvido a vida. Não era só uma questão de voltar ao corpo, mas de uma segunda chance, de um novo começo. E minha mãe sabia disso. Ela sabia que Deus estava me dando essa chance. Ela não estava assustada ou agitada como eu esperaria, mas tranquila e serena, como se tivesse esperado por esse momento durante toda a minha vida. Suas palavras de oração eram a prova de sua fé, uma fé inabalável que me cercava, me protegia, me dava força para enfrentar o que vinha pela frente. O peso da experiência pós-morte que vivi no inferno ainda estava em minha mente. Eu sabia que havia algo muito maior em jogo, algo muito mais profundo e perigoso. Eu precisava compartilhar a verdade, precisava alertar as pessoas, especialmente os pais e as mães, sobre o que eu tinha experimentado. Eu não poderia guardar aquilo para mim. O diabo era real. Antes de terminar, eu quero dizer, pais, mães, pelo amor que têm em seus filhos, vigiem, olhem para eles, vasculhem o que eles estão vendo na internet, cuidem dos seus lares, não deem brechas ao inimigo, tire da sua vida tudo que pode te levar para o inferno, e principalmente, tudo que possa levar seus filhos para o inferno. Novelas, filmes, músicas seculares. Elas foram feitas com um propósito: destruir a família, e o alvo principal do diabo são as nossas crianças. Vigiem. Estudos mostram que cada vez mais as nossas crianças estão tendo contato com a pornografia e com isso se viciando em masturbação. Esse pecado nojenta e sujo. Acreditem, a masturbação escraviza, ela nos prende e só a libertação de Jesus é capaz de nos livrar dela. A fé da minha mãe e sua transformação genuína me salvou. E você está disposto a salvar seus filhos? Agora quero falar com você que está enfrentando essa maldição do vício em masturbação. Vá a Deus em secreto, fale com Ele, peça perdão e peça libertação. Ele vai te dar. Ele te ama e quer te cuidar como um pai cuida de um filho. Hoje eu vivo para isso, para alertar os perigos da pornografia e masturbação. Então, por favor, me ajude a fazer este testemunho a chegar a mais pessoas. Eu preciso alertar o maior número de pessoas que eu puder. E tenho mais um pedido, por favor. Se este testemunho agregou algo em sua vida, considere se inscrever nesse canal e apoiar este projeto lindo de testemunhos. Aqui, desvendamos as armadilhas do inimigo. Testemunhos fortes de pessoas que tiveram experiências de quase morte e viram a realidade do inferno. Não é brincadeira. Então, mande agora mesmo este vídeo para alguém que precisa saber disso. Deixe nos comentários o seu testemunho ou apenas digite amém. Assim vamos saber que chegou até aqui. Deus te abençoe. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida.